Só que esse é o grande problema. As pessoas acham que isso é fé. Primeiro que não existe ninguém viver pela fé. Ninguém pode viver pela sua fidelidade. A palavra que aplica fé, de pistes no grego, ela traduz emuná do hebraico. Emuná, que vem do hebraico, que é o que Jesus aplica como fé, né, e que o Novo Testamento aplica como fé, é uma fidelidade e uma lealdade. Isso é muito importante, tá? Porque no hebraico existem duas condições para isso, que pelo qual o grego engloba e no português as pessoas não conseguem diferenciar. Por isso que a fé das pessoas são mortas. Por quê? Porque existe a emuná, que é o ser digno de confiança, é aquele que é fiel e é leal, né? E existe a bitachon, que é a confiança plena e convicta. Então, o indivíduo judeu, o hebreu, ele exercita sua emuná, sua fidelidade, sua lealdade, e mediante isso, ele exerce a sua confiança, porque ele é fiel e leal, porque ele confia em algo. Então, agora, quando alguma coisa acontece de errado, que o impossível está diante dele, ele não exerce a fé. A fé ele está exercendo no seu cotidiano. Ele exerce a bitachon, se chama confiança plena e convicta. É aquilo que Davi exerceu em Golias. É aquilo que a confiança plena e convicta, quando o homem perde, é o sentido de um espírito que pelo qual toma conta dele e isso o amedronta. Quando ele perde a confiança, ele perde totalmente a sua credibilidade, a sua força, né, de consciência de que esse Deus, né, está ao seu favor, está ao seu lado. Isso é o que aconteceu com Saul, né? Quando ele perde aquela confiança, é colocado ali um espírito maligno da parte do Senhor. Olha como que a Escritura fala, um espírito maligno da parte do Senhor toma conta dele, mas não é isso em si. A aplicação é metafórica, é porque ali ele foi tomado por medo, ele foi tomado por injúria, por raiva, por falta de confiança, porque ele ficou temeroso às pessoas que pelo qual ovacionava Davi, e ele ficou com medo de perder o seu posto. Então, quando se fala de emuná e bitachon, a gente fala de fidelidade e lealdade, e a gente fala de confiança plena e convicta. Em Abacuque, o texto diz que o justo viverá pela sua fé. O texto fala pela sua fé, mas a palavra é biemunato, que significa pela fidelidade, pela minha fidelidade. Então, quando se trata de uma fidelidade autônoma do ser, o justo viverá pela minha fidelidade, né? Então fala pela sua fidelidade, que diz o texto. O justo, nenhum daqueles eram justos e fiéis a ponto de viver através disso. Eles iriam viver através da fidelidade de Deus. O profeta diz que aquele justo que analisava a lei, a Torá, que é o sentido de justo ali dentro da Babilônia, não é que eles eram justos de ações, mas justo de análise, analisavam a justiça. Então eles viveriam, permaneceriam firmes e vivos, porque ele era fiel para cumprir o que prometeu, o retorno deles para a sua terra, e que de fato eles permaneceriam vivos porque ele era fiel. Então eles viveriam por causa da fidelidade de Deus, não é por causa da própria fidelidade deles. O texto de Abacuque é muito claro. Aí a gente pega os textos da frente no Novo Testamento e fala lá, o justo viverá pela fé. Mas o que fala do justo viverá pela fé é pela fidelidade. Eu estou vivo e pelo qual permaneço pela fé, mas não é pela minha fé, é pela fé de Cristo, que foi fiel e leal e cumpriu tudo aquilo que lhe foi implicado fielmente até a morte de cruz. Então eu sou salvo pela graça mediante a fé, mediante a fidelidade de Cristo. Então não diz uma pessoa, eu vivo pela fé. Você vive pela fé de Cristo. Você vive porque ele foi fiel e cumpriu aquilo que você não teria condições de cumprir. Mas você viver pela sua fidelidade, não existe isso nunca. Estaria morta, né? Então quando você pega a fé, você não pode englobar o que significado crer. O credere, que aplica o latim não tinha uma palavra para aplicar ter fidelidade, que era fides. Então aplica o credere naquilo que é uma confiança plena e convicta. Para englobar o hebraico é o vitachon. Então fica aquilo que é fé, de fidelidade e lealdade, e aquilo que é uma credibilidade, confiança plena e absoluta daquilo que significa o sentido do crer. Se eu pegar aqui textos com a palavra fé, eu posso trazer aqui que em outros textos a mesma palavra pistes para fé vai estar para fidelidade. Entendeu? Não tem para onde correr isso, né? Diversos textos, tem até compromisso. Em Tito, a palavra pistes de fé está designado para compromisso, né? E em outros textos está fidelidade. Tem um texto que diz, olha,
ele não pode anular a sua fidelidade por causa da infidelidade do homem. O texto diz, ele não pode anular a sua fidelidade por causa da incredulidade deles. Então, o texto lá fala pistis, de fé. Ele não pode anular a fé dele por causa, e a palavra que está lá é apistion, de incrédulo, significa aquele que não tem confiança. Então ele diz, eu não posso anular a minha fidelidade para com o homem por causa daqueles que não têm confiança, não têm credibilidade, não confiam em mim. Isso é o que o texto aplica. Então, se a gente fizer uma exegese textual da palavra fé no Novo Testamento, você vai ver que não é uma crença, é uma ação de fidelidade e lealdade. As pessoas precisam entender que a fé engloba a emuná e a bitachon. Isso não podem esquecer. Senão a fé fica uma coisa assim, é uma crença. A fé virou uma crença. E a fé é algo concreto. Muito bem explicado, né? Até uma criança de cola entende. Obra consumada de Cristo, o feito de Cristo basta e já salvou toda a humanidade.